Olá, vamos a mais uma videoaula, né? Na metodologia de ensino bíblico. Nós vamos aqui falar hoje sobre formulário para estudo temático. O tema, escolha o tema que quiser, tá? Que deseja pesquisar. Certificando-se de que não seja muito extenso e que não se trata de tópico principal. Lista de referências bíblicas. Faça uma lista de referências bíblicas, tantas quantas forem necessárias para o estudo. Perguntas a serem feitas. Relacione as perguntas a serem feitas sobre cada uma das referências bíblicas, não mais que 5. Respostas às perguntas. Faça as perguntas escolhidas de cada referência bíblica. Escreva as respostas no espaço apropriado ao lado de cada referência bíblica desta seção. Pergunta A, no espaço dedicado à resposta da pergunta A. Pergunta B, no espaço dedicado à resposta da pergunta B. E assim por diante. Use folhas extras de papel se não houver espaço suficiente no formulário. Conclusões. Escreva as conclusões e resumos dos versículos estudados. Aplicação. Escreva uma aplicação pessoal, prática, possível e mensurável. Então, exemplo. Tema. Definição de discípulo seguindo Jesus. Segundo Jesus. Definição de discípulo segundo Jesus. Lista de referências bíblicas. Aí, Mateus, capítulo 10, verso 24. Lucas, capítulo 14, verso 26 e 28. Lucas, capítulo 14, verso 33. João, capítulo 8, verso 31 e 32. João, capítulo 13, verso 34 e 35. E João, capítulo 15, verso 8. Perguntas a serem feitas. Quais são as características de um discípulo? Quais são as consequências de ser um discípulo? Formule outras perguntas. Respostas às perguntas. Referência bíblica Mateus, capítulo 10, verso 24 e 25. Um discípulo será como Cristo, o seu mestre. Ele deve esperar ser tratado como Cristo foi pelo mundo. Descubra outras respostas. Referência bíblica, Lucas, capítulo 14, verso 26 e 28. O discípulo deve amar a Cristo acima de tudo, carregar a sua cruz e segui-lo. Não é dada a resposta C. Descubra outras respostas. Referência bíblica, Lucas, capítulo 14, verso 33. O discípulo deixa tudo para seguir a Cristo. Não é dada a resposta C. Descubra outras respostas. Referência bíblica, João, capítulo 8, verso 31 e 32. O discípulo espera continuamente na palavra de Cristo. O discípulo conhece a verdade e é liberto. Descubra outras respostas. Referência bíblica, João 13, 34 e 35. O discípulo tem amor pelos outros. As pessoas saberão que ele pertence a Cristo. Descubra outra resposta. Referência bíblica, João 15, verso 8. O discípulo produz frutos. Os frutos produzidos glorificam a Deus. Descubra outras respostas. Referência bíblica. Referência bíblica. Aí você vai colocando e vai colocando, né, as respostas. Então, quando tiver todas as perguntas e todas as respostas, você tem um esboço pronto com as referências bíblicas. Entendeu? Isso é a metodologia, tá bom? Então, vamos a seguir. Nessas perguntas e respostas, nessa pesquisa, então, qual foi a conclusão? A conclusão foi a seguinte: nós descobrimos que o discípulo, ele é como Cristo, ele ama a Cristo acima de tudo, carrega a cruz e segue a Cristo, deixa tudo para seguir a Cristo, espera continuamente na palavra de Cristo e ama os outros, viu? E dá frutos, né? Agora, a consequência do que descobrir: o discípulo será perseguido, o discípulo conhece a verdade e é liberto, o discípulo glorifica a Deus,
e outros observam que ele pertence a Cristo. E a aplicação? Baseado em João capítulo 8, 31 e 32, estabelecerei um horário regular para meditar diariamente na palavra, iniciando, em um certo horário. Baseada em João capítulo 13, 34 e 35, demonstrarei amor pela pessoa que me irritar em minha classe de escola dominical, convidando-a juntamente com a família para jantar em minha casa na semana que vem. Difícil, né? O método de estudo biográfico. O método biográfico procura descobrir o segredo de sucesso ou fracasso espiritual da vida de alguma personagem bíblica. No estudo biográfico, você irá conhecer a vida íntima da personagem em estudo. Peça a Deus que o ajude a pensar e a sentir juntamente com ele, de forma que seu estudo seja uma experiência transformadora de vida. Nesse método de estudo, você escolhe uma personagem bíblica e pesquisa sobre sua vida e seu caráter nas Escrituras. O estudo torna-se aplicativo quando você analisa a sua vida à luz que pesquisou e pede a Deus que o ajude a substituir suas fraquezas por um caráter positivo. Isso resultará em crescimento e maturidade na vida cristã. Dicas para o estudo biográfico. A fim que o estudo seja biográfico e seja significativo, você precisa ter em mente certas dicas. Inicie seu estudo com uma personagem sobre quem você pode fazer um estudo simples, com poucas referências bíblicas. Alguns personagens bíblicos podem ser estudados em algumas horas. Outros levam semanas e ainda há aqueles de tão importantes que custam uma vida inteira de estudo. Não comece um estudo de alguém como Jesus, Moisés ou Abraão. Comece com uma pessoa menos importante, mas de certo destaque, como André, Barnabé ou Maria de Betânia. O segredo de um bom estudo biográfico é conviver com aquele personagem durante o estudo. Ponha-se no seu lugar. Tente entrar em sua mente e pense. Sinta e reaja às circunstâncias como ele. Procure ver as coisas sob o seu ponto de vista, olhando com seus olhos, ouvindo com seus ouvidos, entrosando-se com seus amigos e lutando contra seus inimigos. Torne-se essa pessoa enquanto a estuda. Você precisa viver a pessoa que você está estudando. Isso só será possível se você passar muito tempo com ela, lendo e relendo todas as referências bíblicas a seu respeito. Cuidado para não se confundir com pessoas de mesmo nome quando procurar as referências bíblicas. Certifique-se de que o versículo trata da mesma pessoa que você escolheu estudar. Não confunda João Batista com o apóstolo João ou João Marcos. São homens diferentes. O contexto dos versículos geralmente lhe dirá quem é quem. Por exemplo, a Bíblia nos mostra que os seguintes nomes eram populares e se referiam a pessoas diferentes. Zacarias tem 30 homens diferentes. Natã, 20 homens. Jonatas, 15 homens. Judas, 8 homens. Maria, 7 mulheres. Tiago, 5 homens. João, 5 homens. Tenha cuidado em achar os diversos nomes que podem ser aplicados a uma só pessoa. Considerando que a Bíblia saiu de um contexto hebraico, aramaico e grego. Alguns nomes de pessoas mudavam nos idiomas diferentes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo Pedro é conhecido por Pedro, Simão, Simeão e Cefas. Os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, são mais bem conhecidos por Sadraque, Mesaque e Abednego. Às vezes, ocorre mudança de nome por causa da mudança de caráter, que foi o que aconteceu com Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Assim, seja cuidadoso e encontre todos os nomes atribuídos à mesma pessoa no estudo da Bíblia. Mantenha-se longe de livros escritos
sobre personagens bíblicos, até que você tenha esgotado todas as referências bíblicas sobre a pessoa e tenha extraído toda a compreensão possível dos textos. Não deixe que um comentarista bíblico lhe roube o trabalho da descoberta pessoal ou prejudique sua opinião sobre certo personagem. Faça seu trabalho primeiro, depois confira outras fontes. Etapas do método. O formulário para o estudo bíblico, biográfico, contém 10 sessões que se representam as 10 etapas para fazer esse estudo. Escolha a personagem bíblica que quer estudar. Escolha alguém que tem um ponto fraco como você ou um ponto forte que você gostaria de aperfeiçoar. Selecione uma personagem cuja vida lhe mostre revelações valiosas sobre como você poderia se ajustar mais ao padrão de vida de Deus e se tornar mais semelhante a Jesus Cristo. Faça uma lista de todas as referências bíblicas sobre o personagem, usando as ferramentas de consulta, encontre todas as referências bíblicas que puder sobre essa personagem, bem como fatos relacionados à sua vida, tais como seu nascimento, os principais acontecimentos na sua vida, as realizações, o que os outros diriam a seu respeito e a sua morte. Você não obterá todas as estatísticas fundamentais necessárias sobre cada personagem que estudar, mas descobrirá tanto quanto possível. Procure também referências bíblicas que abordem o contexto histórico da vida da personagem. Se o estudo for sobre Daniel, será necessário estudar o contexto histórico dos seus dias. Se for sobre o apóstolo Paulo, terá que estudar suas viagens missionárias. Escreva as primeiras impressões, primeira leitura, leia todas as referências bíblicas que você relacionou e faça algumas anotações. Escreva a primeira impressão que tiver sobre esse personagem. Depois, escreva observações básicas e informações importantes que descobri sobre ela. Finalmente, faça uma lista de qualquer problemas, perguntas ou dificuldade que quiser saber, à medida que for lendo as referências bíblicas. Faça um esboço cronológico, segundo a leitura. Quando se tratar de personagem importante, leia novamente todas as referências e faça um esboço cronológico da vida dessa pessoa. Isso ajudará a ter uma boa perspectiva de sua vida e você perceberá como acontecimentos diferentes se interrelacionam. Mais tarde, quando estiver estudando os acontecimentos associados à sua vida, saberá em que momentos eles ocorreram. No caso das personagens de menor importância ou daqueles sobre quem poucos detalhes são fornecidos, leia as referências bíblicas e faça um esboço com base nas informações que tiver. Procure ler todas as referências de uma só vez e numa tradução moderna. Isso ajudará a sentir como sua vida fluía. Enquanto estiver lendo, procure identificar divisões naturais e importantes da sua vida. Depois, procure e escreva os progressos e as mudanças de atitude ocorridos ao longo de sua caminhada. Por exemplo, uma divisão bem conhecida da vida de Moisés é 40 anos na corte de Faraó, aprendendo a ser alguém. 40 anos no deserto de Midian, aprendendo a ser ninguém. 40 anos no deserto, aprendendo que Deus é alguém. Essa é uma chave preciosa no estudo do caráter das pessoas. Veja como Deus lentamente moldou e mudou o caráter do personagem estudado ou como Satanás o empurrou para baixo. Procure conhecer o íntimo do personagem. Terceira leitura. Consulte novamente as referências bíblicas e procure possíveis respostas às perguntas sugeridas no apêndice B. Ao responder algumas dessas perguntas, você terá revelações e saberá mais sobre o caráter da pessoa que estiver estudando. Identifique qualidades de caráter. Quarta leitura. Após consultar as referências bíblicas, use a lista sugerida
de característica positiva e negativa no apêndice C, como forma de verificação. Relacione cada uma das qualidades de caráter que encontrar, boas ou ruins, no formulário ou com uma folha de papel. Cite uma referência bíblica para cada característica envolvida ou observada. Mostre como outras verdades bíblicas são ilustradas, né, na vida da personagem. Examine a vida da personagem para ver como ela ilustra outras verdades bíblicas. Por exemplo, sua vida mostra o princípio da colheita e semeadura. Procure na vida dessa pessoa ilustrações de alguns dos provérbios, como também certos princípios ensinados em Salmos. Por exemplo, pergunte à vida dessa pessoa, se a vida dessa pessoa ilustra a promessa. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Salmos 37, verso 4. Encontre referências cruzadas que ilustrem o que a Bíblia diz sobre algumas das características que você achou na vida desse personagem. Resuma a lição principal. Em poucas frases, escreva o que você pensa ser a principal lição ensinada ou ilustrada pela vida desse personagem. Há alguma palavra que traduza a sua vida? Que características se sobressaem? Escreva uma aplicação pessoal. Reporte-se ao método devocional. E reveja as instruções para a redação de uma aplicação. Além dos princípios ali sugeridos, acrescente essas perguntas. Percebi em mim algo similar à vida desse personagem? Ela mostrou alguma das minhas fraquezas? Ela revelou meus pontos fortes? O que mais me impressionou acerca da sua vida? Onde preciso melhorar nessa área? O que pretendo fazer a respeito? Torne o estudo comunicável, sintetize o que você aprendeu em um esboço simples, de fácil memorização, possibilitando compartilhar suas conclusões com outros. Torne possível sua comunicação. Pergunte-se o que a vida dessa pessoa pode significar para outros. O que posso compartilhar sobre o que aprendi para ajudar outras pessoas? Divida a informação em sequências naturais de tempo ou fatos e lições aprendidas. Registre as informações encontradas de forma progressiva. Depois, pense no modo fácil de memorização para intitular cada seção. Mantenha os títulos condizentes com o conteúdo principal de cada uma delas, fazendo uso de rimas, aliterações e outros dispositivos de memorização. Use sua imaginação nessa etapa. Como ilustração de um esboço comunicável da vida de Barnabé, temos: ele foi investidor na vida dos membros da igreja, você vai ver em Atos capítulo 4, 36 e 37. Ele foi o introdutor de Saulo, mais tarde, Paulo, aos apóstolos, Atos capítulo 9, 26 e 28. Ele foi o inspetor da nova igreja em Antioquia, Atos capítulo 11, 22 e 24. Ele foi instrutor de novos cristãos, inclusive de Paulo e Marcos, Atos capítulo 11, verso 22, 26 e capítulo 15, verso 39. Ele foi o iniciador da primeira viagem missionária, a qual ele começou como líder, mas terminou como participante, Atos 13 e 14. Ele foi intérprete da doutrina de salvação e do plano de Deus para os gentios, Atos 13 e 14. Ele foi insistente em dar a Marcos outra chance para ser treinado no ministério do Evangelho. Bem, o vídeo já está bem longo, não quero ser cansativa para vocês, então fiquem na paz até o próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus.